Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, que bom, que alegria nós estamos sentindo neste momento ao entrar no seu lar, na sua casa, para mais uma edição do programa Escola Bíblica Dominical. Queremos louvar a Deus por sua vida, a sua companhia, você sabe, é uma bênção para todos nós. Hoje, neste programa, iremos estudar a penúltima lição do trimestre. O assunto hoje é muito importante, a promessa de vida abundante. Vamos para o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe da lição que nós passaremos a estudar neste momento. O texto áureo da lição de hoje diz o seguinte: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Evangelho de João, capítulo 10, versículos 9 e 10. A verdade prática diz assim: o Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena. A leitura bíblica em classe do programa de hoje está no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João, capítulo 10, do versículo 7 ao versículo 18. Acompanhe a leitura na sua tela. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Vamos aos 3 objetivos da lição de hoje. O primeiro é apresentar o Senhor Jesus como fonte de vida abundante. O segundo é conceituar e explicar a vida abundante. O terceiro objetivo é elencar o que identifica a vida abundante. No primeiro tópico da lição, nós iremos falar sobre Jesus, a fonte de vida abundante. O primeiro subtópico, a fonte de vida, de verdadeira vida. O segundo subtópico, a fonte de vida abundante. E o terceiro ponto é a fonte de amor. Que bênção! Portanto, na lição de hoje, nós iremos trabalhar basicamente o capítulo 10 do Evangelho de Jesus por João, onde o assunto central é a promessa de vida abundante. Nós iremos explicar esse termo, conhecer o que a palavra do Senhor nosso Deus tem a nos dizer sobre esse aspecto da vida cristã, que na verdade é uma promessa gloriosa. E para comentar a lição de hoje, já está comigo aqui na mesa os comentaristas, pastor Amarildo Coelho, pastor Elias Gomes e o evangelista Wallace França. Pastor Amarildo, seja mais uma vez muito bem-vindo, querido pastor.
Hoje, na penúltima lição do trimestre, semana do Natal, nós então iremos estudar, pastor Amarildo Coelho, a promessa de vida abundante. A paz do Senhor, meu querido pastor Epaminondas, amados pastores, evangelista Wallach, pastor Elias. Que tema glorioso, pastor. Eu, com muita ênfase, diria: que vida maravilhosa, que vida gloriosa, que vida poderosa é esta. É a vida de Deus em nós. E posso dizer que, literalmente, pastor Elias, eu sinto que nós respiramos a vida de Cristo. Nós respiramos, eu costumo dizer que nós respiramos até o oxigênio celestial, porque é uma vida gloriosa, é uma manifestação desta vida de Deus através de Cristo, na ação do Espírito Santo em nossas vidas, produzindo vida e vida abundante. Muito bem. Pastor Elias Gomes, para o Senhor Jesus, a lição de hoje, a promessa de vida abundante, naturalmente apresenta Cristo como sendo essa fonte de vida abundante, sem a qual não há que se falar em vida abundante, pastor Elias. Com certeza, pastor Epaminondas. O que nós vemos aqui, pastor Epaminondas, é assim, uma espécie de desdobramento da graça de Deus para com o homem. A Bíblia nos fala sobre a manifestação da multiforme graça de Deus, e a Bíblia ainda fala lá em Romanos capítulo 5, que onde abundou o pecado, superabundou a graça, tanto no efeito salvífico, soteriológico propriamente, mas depois disso a pessoa, o homem, digamos que a nação humana, ela pode desfrutar dessa abundância, desse suprimento, dessa manifestação de fartura da parte de Deus para nossas vidas, fartura de perdão, fartura de amor, fartura de carinho, fartura de reconciliação, uma série, e digamos que a vida abundante, propriamente dito, que é aquilo que Ele prometeu para todos nós. E nós cremos que esse é o momento oportuno para todos aqueles que, a essa altura do trimestre, ainda não compreenderam, para que possam, de fato, se apropriar, por assim dizer, desse direito que o Senhor concedeu por meio do seu favor divino. Muito bem. Evangelista Wallach França, para o Senhor Jesus, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Hoje o tema é a promessa de vida abundante e, naturalmente, essa promessa, para que usufruamos dela, depende de um relacionamento pessoal com Cristo para se apropriar dessa vida abundante. Perfeito. Pai do Senhor, pastores, que grata satisfação nós estarmos aqui. Bem verdade, pastor Epaminondas. Hoje nós desmistificaremos muitas coisas que a falar de abundância na vida de Cristo, falar de vida em abundância em Cristo, não se resume a fatores patrimoniais, mas pura e simplesmente, unicamente, num relacionamento com Cristo Jesus, que deu a vida por todos nós, e por isso nós somos muito felizes, alegres e temos vida em abundância. Muito bem. Pastor Amarildo Coelho, vamos começar, meu pastor. Se você está e pode, tome a sua revista aí na mão, pegue a sua Bíblia, comece a acompanhar os comentários que agora nós começaremos a fazer a partir da lição de número 12, a penúltima desse trimestre tão abençoador. Começando aqui com o pastor Amarildo. Pastor Amarildo, nesse primeiro ponto da lição, o comentarista aborda sobre Jesus sendo a fonte de vida abundante. E aqui ele apresenta-nos o texto de João capítulo 10. Comente sobre Jesus sendo aí a fonte de verdadeira vida, pastor. Pastor Epaminondas, como falei já no início, na introdução, eu entendo essa vida abundante, a vida de Deus em nós. A evangelista Wallach, me veio aqui à mente, quando estava começando o programa, quando Deus fez o homem do pó da terra e respirou, aliás, soprou em suas narinas o fôlego de vida. Vejamos, pastor Elias, Jesus, antes de subir ao céu, ele também soprou sobre os seus discípulos, soprou e disse: recebam o Espírito Santo. Então, esta é a vida que nós precisamos viver intensamente. E aqui o autor coloca Jesus como o bom pastor, que está sempre se relacionando com as suas ovelhas, protegendo, dirigindo-as, sempre à frente no caminho para livrá-las do perigo. Nós não podemos esquecer que esta vida abundante com o Senhor é retratada no Salmo 23, quando Davi diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele começa então a trazer os benefícios. Deitar-me faz em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso,
refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Esse refrigério da alma, isto é vida abundante, é o que nós precisamos. O que eu entendo é que nós nos sobrecarregamos de muitas coisas. Eu falei em um dos programas que, em um determinado momento de oração, eu indaguei a Deus, porque que muitas vezes nós não sentimos esta paz, esta alegria que nós deveríamos sentir. Na verdade, está à nossa disposição, mas nós nos deixamos ser sobrecarregados de tantas preocupações, de tantas ansiedades que bloqueiam essa presença, essa vida abundante do Senhor. Por isso que Paulo recomenda para que nós não estejamos ansiosos, né? E o próprio Jesus falou também a questão da ansiedade. Precisamos lançar, Pedro fala, lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Se nós não conseguirmos nos desvencilhar de tudo isso que nos sobrecarrega, nós jamais desfrutaremos desta vida abundante. Por isso, precisamos nos colocar no cuidado, na proteção, na direção desse bom pastor que já tem dado a sua vida pelas suas ovelhas. E, através da sua morte, ele transmitiu esta vida para todos nós. Muito bem. Pastor Elias Gomes, o segundo subtópico, a fonte de vida abundante. O pastor Linaldo Renovato, ele apresenta entre os versículos 8 e 10, Jesus dizendo que outros vieram antes dele. E aqui há um contraste entre o bom pastor, entre Jesus, a fonte de vida abundante, e outros que vieram. Comente sobre esse segundo ponto. Com certeza, pastor Epaminondas, nós vimos aqui que abundância é uma palavra-chave desse contexto, e abundância, entre outras designações conceituais, significa uma quantidade excessiva daquilo que eu preciso para viver e viver bem nesse aspecto. E aqui o que está evidenciado é não uma fonte, mas a fonte de vida abundante, porque há pessoas que pensam que podem encontrar uma outra fonte para terem uma vida verdadeiramente abundante. E nós sabemos que só em Cristo, só por meio de Cristo, é que nós podemos, à luz das Escrituras, ter uma vida abundante. O propósito do adversário da nossa vida é fazer de tudo para que nós não tenhamos uma vida plena, uma vida conforme o Senhor projetou inicialmente para todos nós. Tanto que ele veio fazer e causar destruição, veio causar ruínas, veio causar separações, veio causar desgosto, veio causar... enfim, ele é o agente maior da pecaminosidade entre a raça humana. Mas nós vemos que, para isso, está escrito na primeira epístola de João, capítulo 3, verso 8, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, o diabo tem obras. O diabo ele tem ações que são inerentes ao seu caráter, inerentes à sua conduta, mas para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer essas obras. Na medida que o diabo procura tirar a vida das pessoas, o Senhor concede. Na medida que o diabo tira a paz das pessoas, o Senhor tem a paz verdadeira para dar-lhes novamente. Então, a vontade do Senhor, enxergando esse contraste que há entre o versículo 8 e o 10 do capítulo 10 do Evangelho segundo João, aqui nos fala sobre algumas figuras, né? Nós vemos aqui outros que vieram antes do Senhor, ele mesmo falando, e esses outros são os ladrões, salteadores, são mercenários, são pessoas que, na verdade, se aparentam ser aquilo para o qual o Senhor veio e, na verdade, não são. No Evangelho de João, pastor Epaminondas, como um todo, nós vemos o Senhor se apresentando como algumas figuras, e ele se apresenta assim porque todas essas figuras com as quais ele se assemelha, digamos que apontam para o seu ofício, apontam para aquilo que ele é capaz de fazer na vida do homem quando se deixa ser guiado, ser direcionado, ser dominado pelo seu poder. E nós vemos, pastor Amarildo, só no Evangelho de João, o Senhor dizendo, eu sou a porta, ou seja, eu sou o meio pelo qual vocês devem entrar, eu sou o ponto de acesso para a vida abundante. Eu sou a porta, ele diz, eu sou o pão da vida, haverá suprimento, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira. Então,
o Senhor, além de ser a luz do mundo para direcionar nossos passos, o Senhor é tudo que nós precisamos, ou seja, Ele apresenta uma quantidade de suficiência daquilo que, para nós, na verdade, nos dá a verdadeira satisfação para que nós tenhamos uma vida verdadeiramente plena na sua presença. Muito bem. Evangelista Wallace França, vamos comentar o terceiro subtópico, a fonte de amor? Perfeito, pastor Epaminondas. O terceiro subtópico trata a fonte de amor. E nós gostaríamos de dizer, pastor Amarildo, pastor Elias, que Deus ele não é só fonte de amor. Ele é fonte de sabedoria, Ele é fonte de glória, Ele é fonte do inesgotável. Esses são alguns dos atributos de Deus. Quando nós tratamos aqui como fonte de amor, nós estamos tratando de um dos atributos de Deus, um atributo transcendente, ou seja, um atributo que nós podemos copiar, um atributo que nós podemos ter, assim como está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. E quando nós analisamos isso aqui sobre o aspecto do amor, nós percebemos uma revelação que faz parte da natureza de Deus doar-se a fim de distribuir as suas bênçãos. Olha só que maravilha. E aí, quando nós estudamos, pastor Epaminondas, sobre a doutrina de Deus, tem um pastor, o pastor Alex Esteves, ele diz que o cuidado de Deus, ele é contínuo, frutífero, regular e intenso. Aí, se nós formos folhear nossa Bíblia Sagrada, nós percebemos que Deus ele cuida das ovelhas, como o pastor Amarildo trouxe bem aqui no Salmo 23. Mas não só isso, Deus protege as ovelhas. Se nós olharmos o Evangelho de João, no capítulo 10, nos versículos 28 e versículo 29, diz assim: dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha só o que Jesus fala acerca das suas ovelhas. E além disso, além de Deus cuidar, Deus busca as ovelhas perdidas. Se nós verificarmos o texto de Lucas, no capítulo 15, do versículo 4, que Deus ali, no exemplo prático, está dizendo assim, olha, eu deixo a 99 no deserto em prol de uma que se perdeu. E nós vemos também que, além de tudo isso, Deus ele dá a vida pelas suas ovelhas, como nós lemos no nosso texto áureo de hoje. Portanto, pastor Epaminondas, quando nós analisamos esse cuidado, o atributo de Deus sobre o aspecto do amor, nós percebemos que é inesgotável. Aí, quando nós verificamos o versículo paradigma, talvez, da lição de hoje, em relação ao amor de Deus, nós verificamos o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8. E aí, no versículo 35, ele pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? E no versículo 39, ali em diante, 38 em diante, ele vai dizer, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos separará do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, o amor aqui está definido nesse Jesus, o bom pastor dessas ovelhas, que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Muito bem, vamos para o resumo do primeiro tópico. Diz o seguinte, pelo comentarista, Jesus é a fonte da verdadeira vida, da vida abundante e de amor. Não saia daí, porque daqui a pouquinho, após o intervalo, nós iremos tratar sobre a vida abundante. O intervalo é muito rápido, você sabe. Em instantes estaremos de volta. Estamos de volta com o segundo bloco do programa de hoje, o programa Escola Bíblica Dominical, onde estamos estudando a penúltima lição deste trimestre, onde aprofundamos o tema das promessas de Deus. Hoje, falando sobre a promessa de vida abundante, conforme o texto de João capítulo 10, onde o Senhor Jesus é a fonte dessa vida feliz, dessa vida abundante. Vamos para o segundo tópico da lição, onde continuaremos a falar do tema que é que tem como palavra-chave vida abundante, e aqui o segundo tópico, a vida abundante. Vamos lá. O primeiro ponto diz o seguinte, o conceito de vida abundante. O segundo ponto
a vida abundante também influencia a família. E o terceiro subtópico, diversas bênçãos provenientes da vida abundante. Muito bem, pastor Amarildo Coelho, vamos falar agora sobre o conceito de vida abundante, pastor Amarildo, porque as pessoas, às vezes, equivocadamente, elas pensam que a vida abundante necessariamente tem a ver com uma vida material abençoada, e necessariamente sabemos que não é isso, né? Vamos conceituar, pastor Amarildo, vida abundante. Vamos lá? Pastor Epaminondas, o senhor falou bem como as pessoas pensam em termos de vida abundante, né? Riquezas, bens, posses. E eu já falei uma vez aqui sobre um homem rico que procurou a felicidade e encontrou um homem sem camisa, né? Vocês lembram, né, dessa história, né? Um homem que estava trabalhando e cantando, sou feliz, falando sobre a felicidade. E ele foi indagar para este homem como era essa felicidade. Ele falou a respeito de Cristo, né? Esse homem rico ficou tão maravilhado que, ao chegar em casa, falou para sua esposa, encontrei a felicidade, e a felicidade não tem camisa. Então, não depende daquilo que nós possuímos de bens materiais, mas da presença de Deus, da presença do Espírito. O autor, ele dá uma definição já no final desse primeiro subtópico. Ele diz que trata-se de uma vida integral em Cristo, em que tudo se faz novo e se torna em autêntica novidade de vida. Nós estudamos em lições passadas dessas necessidades que nós temos, necessidade física, emocional e espiritual. E Jesus supre todas essas necessidades. Ele se manifestou como bom pastor, trazendo a cura divina para todos que se aproximavam dele. A Bíblia diz que trouxeram todos os enfermos e ele os curava. As pessoas que tinham problemas emocionais, que eram oprimidos pelo diabo, Jesus trouxe a libertação. E o que dizer, pastor Elias, evangelista Wallach, das bênçãos espirituais? Paulo aos Efésios, no capítulo 1, ele louva a Deus no versículo 3, dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nós somos abençoados, evangelista Wallach, com todas as bênçãos espirituais. O Senhor já tem provido tudo isso para nós. Quando o pastor Elias estava falando da porta, que Jesus é a porta de entrada para esse novo reino. Embora estejamos no mundo, Jesus, na oração sacerdotal, capítulo 17 de João, ele orou ao Pai dizendo: Pai, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então, é uma porta de acesso ao novo mundo, ao reino de Deus do qual, disse Jesus, ele está entre vós, ele está dentro de vós. Então, são as virtudes de Deus que manifestam essa presença gloriosa da vida abundante. O senhor falou muito bem sobre o amor, e daqui a pouco nós iremos falar sobre a alegria e iremos falar sobre a paz. E isso nos traz a lembrança o quê? O fruto do Espírito, não tem jeito. Que maravilha. Pastor Elias Gomes, fale sobre a vida abundante, que também, naturalmente, influencia a família. Não tem como falarmos de uma vida, não é, pastor Amarildo, abundante, onde há uma individualidade. Essa vida abundante, ela envolve, inclusive aqui no caso, a família, todos os membros que estão ali naquele seio devem necessariamente fazer parte dessa vida abundante, não é isso, pastor Elias? Com certeza, pastor Epaminondas. E aqui está se falando da manifestação da bênção de Deus num aspecto coletivo, por assim dizer, né? Não só apenas numa pessoa. Está se falando sobre, entre outras coisas, a manifestação de salvação não só para uma pessoa. E o comentarista, o pastor Elinaldo Renovato, ele utiliza-se de um episódio que aconteceu envolvendo, entre outras pessoas, Paulo e Silas. Está lá em Atos capítulo 16, muito bem narrado lá, que Paulo e Silas estavam presos e quase à meia-noite eles oravam e cantavam ao Senhor. Deus enviou um terremoto, e o centro, digamos assim, do terremoto, que é o epicentro, ocorreu justamente ali na cadeia. Digamos que houve outros efeitos ali, mas o epicentro foi justamente proposital para que
todas as cadeias do cárcere fossem abertas, de modo que todos os presos ficaram livres. Mas, em vez de fugir, em vez de correr e se afastar ainda mais da possibilidade de voltar para o cárcere, eles ficaram ali, inclusive Paulo e Silas, que foram, digamos assim, o estopim daquele ocorrido, por assim dizer, ficaram ali e, com certeza, aquilo ali gerou um espanto, aquela presença de paz, de tranquilidade em 2 presidiários que estavam ali e ficaram ali com o carcereiro. O carcereiro, com certeza, viu algo diferente e disse: o que eu devo fazer? O que eu posso fazer para mim ser salvo assim como vocês? E aí Paulo foi muito enfático e disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nós pegamos isso aqui também, pastor Epaminondas, evangelista Wallace, pastor Amarildo, para evidenciar também o papel ou a responsabilidade de salvação no âmbito doméstico em função da vida de um pai, da vida de um cabeça do lar. A Bíblia está dizendo: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Digamos que aquele carcereiro estava muito apreensivo, muito provavelmente ele estava muito preocupado agora, porque o cárcere está aberto, tem uma responsabilidade ali que está sobre os seus ombros, e agora ele vê tudo ali fora do controle, fora do seu domínio. Muito provavelmente ele está pensando agora nas consequências, mas aí agora houve uma palavra do apóstolo Paulo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nós lembramos aqui de outros textos, do Salmo 112, do Salmo 128, Salmo 112, o pastor Amarildo muito gosta: e a tua descendência será poderosa na terra. Então, a bênção de Deus, a bênção que o Senhor tem para uma vida, ela perpassa, e o propósito primário de Deus é para contemplar todo o ente coletivo da família, não propriamente só uma pessoa. Isso aqui é muito importante para nós entendermos que há perdão, há salvação, há direção, há vida plena, não somente para nós que cremos, mas para toda a nossa casa. Esse momento é oportuno para fazer com que alguns irmãos entendam que, muitas das vezes, tem uma pessoa num lar que é crente, serve a Deus fielmente, pastor Amarildo, e vê como que uma barreira, vê como que algo muito contrário à sua vida cristã, o fato de os demais não serem crentes. Mas o que nós ouvimos aqui é: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, Deus tem salvação para todos os demais, tão somente nós cremos na promessa do Senhor e perseverarmos nela, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Muito bem. Evangelista Wallace França, o terceiro ponto desse segundo tópico da lição versa sobre diversas bênçãos provenientes, né, da vida abundante. Na medida que a pessoa ela tem um encontro pessoal com Jesus, com Cristo, naturalmente, essa pessoa ela passa, então, a vivenciar muitos aspectos dessa vida abundante, né? Na medida que a pessoa vai aprofundando, estreitando o seu relacionamento com Jesus, com Cristo, essa pessoa ela vai sendo também abençoada em todos os aspectos. Eu me lembrei do Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não murcham. Esse texto fala de uma vida abundante. Mas por quê? Porque a árvore ela está junto às correntes das águas. Isso fala de profundidade, isso fala de proximidade, isso fala de relacionamento.
Isso fala de vida com o Espírito, vida com Deus. E na medida, evangelista Wallace, o comentarista, eu achei interessante, ele colocou aqui, ó, diversas bênçãos provenientes da vida abundante a partir do relacionamento. Pastor Epaminondas, a partir do relacionamento com Deus, a partir do relacionamento com Jesus, a abundância ela vai se dar nos 3 prismas, no corpo, na alma e no espírito. Nós abundaremos patrimonialmente, materialmente, nós estaremos satisfeitos emocionalmente e o nosso espírito estará certamente enriquecido, pastor Epaminondas. E quando nós lemos essa parte aqui do texto, nós percebemos que essa vida abundante, pastor Amarildo, pastor Elias, ela tem que ser contraditada, às vezes ela tem que ser provocada. Em que sentido? Aqui, se vocês perceberem bem, nós temos, durante o subtópico de número 2, pastor Epaminondas, nós aprofundaremos no tópico de número 3, 2 grandes extremos, a teologia da miséria, e confrontando com a teologia da prosperidade, e com os ensinamentos bíblicos acerca da vida abundante. Não é proibido o crente ser rico, não é proibido o crente ter uma vida abundante materialmente, não é proibido o crente galgar lugares mais altos. Mas também isso não quer dizer que todo crente tem que ser pobre. Não é isso que a teologia da miséria, esse estudado na época da Idade Média, se pregou muito sobre isso. Então, se nós observarmos, nós não podemos pregar que todo crente tem que ser rico, todo crente tem que morar numa mansão. Não, o crente tem problemas. O crente bate o carro, o crente sofre acidente, o crente adoece, o crente passa por crises financeiras. E isso não faz mais crente ou menos crente. Mas aqui, quando nós estudamos sobre a vida, a abundância, é sobre todos os aspectos, corpo, alma e espírito, sobre o aspecto material, sobre o aspecto espiritual. Isso nós bem definimos aqui. E quando nós estudamos na carta do apóstolo Paulo, a Timóteo, sua primeira carta, pastor Amarildo, no capítulo 6, ele diz que é grande a piedade com contentamento. Ou seja, essa abundância que nós estamos tratando é a abundância de um crente satisfeito, de um crente feliz, de um crente que perseverou, de um crente que mantém a sua paciência, de um crente que mantém a sua prática no amor, que tem uma paz com Deus, que tem uma tranquilidade de projetar os seus projetos futuros. E isso aqui são as diversas bênçãos provenientes, pastores, acerca da vida em abundância. Se nós percebermos, pastor Amarildo, no Salmo 73, pastor Epaminondas, o Salmo de Asaf, nós percebemos, pastor Amarildo, pastor Elias, que ali Asaf teve a inveja de um rico. Mas ele teve a inveja de um rico até ele descobrir que aquele rico não tinha Deus. Nós não estamos dizendo que rico não tem Deus, mas aquele rico de Asaf, ele não tinha Deus. E ele escreve até no Salmo 72, nos versículos 2 e 3, ele diz assim, olha, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Mas aí, lá no Salmo 73, no versículo 26, que ele viu que a abundância a estar em Jesus, a estar em Cristo, ele diz, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Portanto, se nós formos definir aqui essa abundância proveniente em todas as áreas, as diversas bênçãos, nós definiríamos na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, quando ele fala que abundância é essa piedade com contentamento. Muito bem. O resumo deste segundo tópico da lição diz-nos o seguinte: a vida abundante prometida por Jesus preenche as esferas do corpo, da alma e do espírito do ser humano. Daqui a pouquinho nós iremos falar sobre o que identifica a vida abundante. Quais são as características, os elementos, as marcas de um crente que desfruta, que vive uma vida abundante. Sobre isso, falaremos depois do intervalo. Até já, voltaremos daqui a pouquinho.
Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa de hoje. O programa Escola Bíblica Dominical desta semana está tratando sobre a promessa de vida abundante. Você que chegou agora, acessou aí o link da programação na internet, muito obrigado. Você que está pela TV também, obrigado por sua companhia. Fique conosco até o final desta programação. Vamos falar agora sobre o que identifica a vida abundante. E aí nós vamos aprender que a vida abundante ela é identificada, caracterizada pela alegria do Senhor, depois pela gratidão por tudo e depois veremos que outro fator que identifica a vida abundante é a vida no Espírito e também vida de oração. Pastor Amarildo Coelho, vamos começar falando sobre uma marca de uma vida abundante, né? Um crente marcado por uma vida abundante, ele vai refletir uma vida de alegria, que é um dos elementos aí do fruto do Espírito, pastor Amarildo Coelho. E antes do senhor comentar, eu gostaria de ler Provérbios, capítulo 15, versículo 16 e 17, que reflete um pouco daquilo que o evangelista Wallace falou no bloco anterior, uma vida de contentamento. Sim. Olha só o que Provérbios 15, 16 e 17 nos diz. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. O tesouro da inquietação, a mesa da inquietação. Depois, no versículo 17, pastor Amarildo, o sábio diz o seguinte: melhor é a comida de hortaliça, ou seja, um banquete de legumes, de verduras, onde há amor, do que o boi gordo e com ele o ódio. O sábio aqui, o escritor sagrado, está nos dando instrução de como nós devemos viver uma vida contente, uma vida de contentamento, uma vida alegre em Deus, apesar das circunstâncias. A vida de contentamento é uma paz interior tal, que nós saberemos ter em abundância e também saberemos viver na escassez, como disse o apóstolo Paulo. Sim. Pastor Amarildo, comente sobre a alegria do Senhor, esse contentamento, como elemento caracterizador de uma vida abundante, meu pastor. Pastor Epaminondas, o autor dessa revista, nesse subtópico também, ele fala algo interessante e muito profundo. Ele diz que a alegria faz parte da identidade de quem se relaciona com Deus e vive uma vida abundante. E aí, evangelista Wallace, pastor Elias, nós vamos ter que entrar agora no fruto do Espírito. O senhor já bem falou sobre o amor, e eu acredito que a verdadeira identidade, o que manifesta essa identidade de um relacionamento com Cristo, é essa manifestação do fruto do Espírito. Se servimos a um Deus de amor, por que vamos viver em ódio? Se vivemos a um Deus de alegria, o clima do céu, eu já vi um hino, aliás, esse hino é autoria minha, que diz que a alegria é o clima natural do céu. Eu já cantei com o senhor tocando, foi, né? Verdade. A alegria, eu tinha uns 14 anos de idade, e estava aqui cantando e resolvi compor o hino. E numa das frases disse que a alegria é o clima natural do céu. Então, esse clima natural do céu, ele veio para a terra. A Bíblia mostra um Deus alegre, sim, a alegria do Senhor. A alegria do Senhor. É o que fala aqui nesse subtópico, Neemias, né? Está escrito lá, a alegria do Senhor é a vossa força, Neemias 8:10. Então, se é o clima natural do céu, e Jesus, ele veio e trouxe o reino, estabeleceu o reino aqui na terra, nós estamos dentro desse reino. Por que somos tristes? Por que tanta tristeza em nossos corações? Não tem jeito, eu sempre falo isso, se a gente observar alguns cristãos, estão cabisbaixos. Aí pergunta-se, como está o relacionamento desse cristão com Deus da alegria, com Deus da paz? Aqui nós vamos pegar pelo menos 3 primeiros gomos do fruto do Espírito, que é amor, alegria e paz. Isso deve estar na vida de todo cristão. Eu meditando hoje nessa revista, eu lembrei-me da mulher samaritana, quando Jesus pediu água, houve todas aquelas argumentações por parte dela, por parte do Senhor. Por fim, o Senhor Jesus disse para a mulher, mulher,
quem beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, ele disse uma fonte, se fala dele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É esta a vida abundante que o Senhor tem para nós, é comparada a um rio, ao rio de Deus. E Jesus também, no terceiro dia, aliás, no último dia, o grande dia da festa, está em João 7, Jesus também fez uma argumentação dizendo, quem tem sede, venha a mim e beba. Quem beber da água que eu lhe der, rios de águas, quem crê em mim, né? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ser. Esta é a vida abundante, ela é comparada como um rio. O Senhor falou sobre a profundidade de um rio, né? A dimensão de um rio, não há fronteiras, quer dizer, tudo isto é a vida abundante que Deus tem para nós. Mas nós só alcançaremos esta vida abundante, esta alegria, no relacionamento com Deus. E aí cabe aonde vocês falar sobre o relacionamento através da oração. Muito bem. Agora, pastor Amarildo Coelho, o senhor tocou num ponto aí que é muito interessante, quando o senhor disse que não entende porque muitos salvos, muitos crentes, vivem uma vida de tristeza. Mas, com isso, acredito que o senhor não quer dizer que quem tem uma vida abundante, quem vive uma vida no Espírito, não passa por um momento de tristeza. Sim, não é isso. É porque tem pessoas que fazem da tristeza o seu estilo de vida. Estilo de não vida, é isso, pastor? Eles conseguem absorver as tribulações, as aflições. O senhor falou uma vez sobre as pessoas que vivem o passado. Quer dizer, eles conseguem viver o passado no presente e conseguem viver o futuro. Então, isso sobrecarrega, trazendo tristeza. Nós passaremos, sim, por momentos como Jó, passou por um momento de grande aflição, mas havia nele essa vida abundante, que não estava presa aos bens, como o senhor bem pontuou, evangelista Wallace, não estava presa aos bens materiais. Naquele momento de todas as perdas, ele louva a Deus, diz, bendito seja o nome do Senhor. Deus deu, Deus tomou. Aí é que está o grande segredo, não é, professor Maria? Quando vier os momentos de tristeza, de abatimento, adore a Deus, vá para a oração, fale com Deus. Jesus converta essa tristeza em alegria. Pastor, o Espírito na hora ele age, ele trabalha. Com certeza. Eu tenho certeza que todos aqui já passaram por momentos assim, né? Quando você tem uma notícia ruim, uma circunstância adversa, logo vem uma tristeza, porque somos seres humanos, é natural. Mas aí você entra no quarto e você fala com Jesus, Deus, só você e Deus. Senhor, me ajuda nessa hora. De repente, aquela circunstância, ela continua, mas você passa por ela com a alegria do Senhor. Passa adorando a Deus, né? Não é o que diz Abacuque? Abacuque fala, isso, até anotei lá no capítulo aqui, 3, capítulo 3, capítulo, né? Acho linda a expressão dele, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e nos campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas e nos currais não hajam vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Né? Ou seja, ele está falando de circunstâncias de problemas. Ele está falando de momentos de dificuldades na vida dele, mas ele está louvando a Deus. Né? Ele está se alegrando no Senhor. É no Senhor essa alegria aí. A gente pode ver isso também, pastor, só para completar esse raciocínio, na vida de Paulo. Parece que o senhor também tocou sobre isso. Filipenses 4, o versículo 12. Quer dizer, ele passou por todas as circunstâncias. Quando ele fala, todas as coisas naquele que me fortalece, é diante das circunstâncias, das adversidades vividas. Então ele diz, eu sei como estar humilhado, sei também como ter abundância em todo lugar e em todas as coisas. Estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a sofrer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque existe um bem maior, existe uma vida mais abundante que faz com que possamos ultrapassar, vencer todos esses obstáculos. Veja aí, eu acho que é o versículo 11, que ele diz, o senhor leu o versículo? Versículo 11, ele diz, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi, olha aí, seja qual for o meu estado, a estar contente. O contentamento, ele é aprendido, e as pessoas não se atentaram para isso. Quando Paulo diz, aprendi a estar contente, é porque ele passou por um processo de aprendizagem. Isso é maravilhoso. Você que está nos assistindo agora, de repente está passando por um momento de aflição muito grande, uma tristeza talvez, ela é momentânea, essa tristeza ela é momentânea, desde que você agora busque o Senhor e aprenda com esses momentos a louvar a Deus, a se alegrar no Senhor, porque o Deus que permitiu essa provação é o mesmo que vai converter essa provação em bênção e em vitória. Tá bom?
espere no Senhor, confia nele e ele vai fazer isso na sua vida. Amém. Glória a Jesus. Pastor Elias Gomes, o segundo ponto da lição fala sobre gratidão por tudo, né? Gratidão por tudo identifica a vida abundante. E acredito que o senhor vai citar o livro do nosso pastor, né? Nosso pastor tem um livro best-seller, Ingratidão Deveria Ser Crime, que é um manual da vida grata a Deus. Esse livro é um verdadeiro manual da vida grata a Deus. E o senhor falando aí, pastor Epaminondas, que a tribulação ela é passageira, eu quase diria, ela é proposital também, ela tem um propósito da Sim. parte de Deus. Inclusive, Paulo diz aos romanos que a tribulação ela produz paciência, fruto do Espírito, né? Então, nós vimos aqui, pastor Epaminondas, sobre as características ou os elementos que, digamos, que constituem a identidade ou que, digamos, no qual a gente possa ver, de fato, uma vida abundante, a partir do comportamento, a partir dos relacionamentos, a partir das decisões, a partir dos pensamentos, enfim, uma série de fatores que constituem a maneira como a pessoa se porta, e isso pode, sim, de modo identificar alguém que seja, ou que tenha uma vida abundante, ou alguém que não tenha uma vida abundante. E aqui nós vemos sobre gratidão. Nós falamos muito sobre gratidão ao longo do tempo. Alguém diz que gratidão é a rainha das virtudes, alguém diz que gratidão é a memória do coração, alguém diz que gratidão é a forma da pessoa reconhecer um benefício que lhe foi, digamos que oferecido, que lhe foi operado. E nós vemos que a gratidão, ela não é ausência, digamos assim, de dificuldades, como o senhor falou, digamos que uma pessoa grata, não necessariamente ela tem tudo, mas é a forma como ela reage diante de tudo que tem, de tudo que é, ou como está, onde está, ela se porta corretamente. Ela se porta sem murmurar, ela se porta sem reclamar. Estamos falando no sentido de não fazer disso o seu estilo, digamos assim. Tem pessoas que não sabem agradecer ao ponto de ser dominado exageradamente pela reclamação, pela maledicência, pela murmuração. Isso é terrível. Isso digamos que é algo muito triste, inclusive influencia outros. E Deus jamais se agrada disso. Quando nós estamos falando de gratidão, nós estamos falando de algo indispensável na vida da pessoa. Se há uma coisa que deve existir na condição de virtude, na conduta cristã, na conduta de alguém que enxerga, não que Deus vai fazer ou está fazendo, aquilo que ele já fez, essa pessoa é grata, essa pessoa sabe se portar gratamente. E lembra agora, o senhor lembrou, o pastor Salles escreveu um livro sobre ingratidão, algo diametralmente oposto à gratidão. Deveria ser crime, né, nesse contexto. O apóstolo Paulo diz que em tudo nós devemos ser gratos ao Senhor. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Está lá em 1 Tessalonicenses 5,18. Mas aqui no capítulo de número 3 de Colossenses, versículo de número 15, ele finaliza o texto dizendo assim: e sede agradecidos. No versículo 16, que é o seguinte, ele diz assim, no término também, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E no versículo 17 ele diz assim, e quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Então, se tem alguma coisa que não deve faltar na nossa bagagem, pastor Amarildo, é a gratidão, é saber agradecer, é saber manifestar um sentido de contentamento por aquilo que tem, por aquilo que é. E isso é uma questão de perspectiva, é uma forma como o Espírito de Deus faz com que nós olhemos. Para que isso aconteça, é necessário que nós vivamos
nessa relação de dependência com Ele. Caso contrário, não haverá essa gratidão. E quando nós estamos falando aqui de contentamento, de satisfação, de apresentar esse comportamento de suficiência, nós não estamos falando de indolência, nós não estamos falando de desleixo, alguém ficar na zona da preguiça, na zona do conforto ou do conformismo. Não é nesse sentido. E nem tampouco um escapismo da realidade. Não é? Exatamente. Né, porque tem muita gente debaixo daquela frase, eu estou aí do jeito que Deus quer, e etc., para justificar o seu conformismo, para justificar a sua inércia ali. E nós devemos tomar muito cuidado com isso, não usar esses jargões para justificar a nossa indisposição. Seja o que Deus quiser. Que seja o que Deus quiser. Essa frase. Pois Ou então aquela, deixa a vida me levar. A vida leva eu. Pessoas são influenciadas. Né? Se melhorar, estraga. Exatamente. Olha só as frases. Muitas das vezes, e outra, essas frases, elas justificam, a pessoa utiliza como uma espécie de justificativa, mas, na verdade, está encobrindo ali a sua indisposição para fazer aquilo que, na verdade, Deus quer. E cabe nós falarmos aqui que, na maioria das vezes, essas pessoas que usam essas frases, elas já sabem, porque Deus fala que, na verdade, Ele não quer daquele jeito. Na verdade, ali não é a vontade dele. A questão é que o homem é dotado de livre-arbítrio, o homem é dotado de capacidades que Deus deu para ele decidir. Agora, diante das suas irresponsabilidades, às vezes, usa-se desses argumentos. Esse é o verdadeiro argumento espantalho para desviar o foco. Ele está numa vida de conformismo, ele está numa vida de desleixo, e aí ele cria esse imaginário, essa imagem, para desviar a atenção daquilo que realmente está acontecendo. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Evangelista Wallace França, para a gente concluir o programa de hoje, vamos falar sobre vida no Espírito, vida de oração como característica que identifica uma vida abundante. É verdade, pastor Epaminondas. Na última lição, nós estudamos Efésios 6 sobre a armadura do crente. O escudo, nós estudamos sobre o capacete da salvação, a espada do Espírito, o calçado do Evangelho. Nós fizemos todo esse estudo, mas nós chegamos a uma conclusão que existia uma arma secreta que fazia essa armadura funcionar, que é a arma da oração. E quando nós vemos, pastor Epaminondas, em Mateus, no capítulo 6, Jesus ensinando a orar, ele diz para que nós nos recolhamos em nossos quartos, fechemos a nossa porta, e oremos, e o nosso Pai que está em secreto nos recompensará. Olha só, existe recompensa para a oração. Agora, nem todas as respostas às orações são como nós pensamos, são como nós esperamos, como queremos. Às vezes ela vem de uma outra forma. Mas por que nós estamos falando sobre isso? Porque muitas das vezes, pastor Epaminondas, pastor Elias, pastor Amarildo, nós sequer sabemos como orar. Aí existe uma fábula cristã, não está na Bíblia, mas é um teólogo que escreve uma historinha, ele dizendo que um crente morreu, foi para o céu, chegou lá, ele foi dar uma volta no céu, e o anjo que o acompanhava mostrava o que tinha no céu, e ele muito alegre ali, e ele encontrou muitas bênçãos guardadas num certo dispositivo, num certo quarto. E o anjo perguntou para o anjo, né? E essas bênçãos aqui? Aí o anjo respondeu, essas bênçãos eram bênçãos para você na terra. Aí ele disse assim, mas por que ela não me foi distribuída na terra? Elas me seriam muito úteis. Aí o anjo diz, não, você nunca orou por elas. Ou seja, o que nós estamos querendo dizer com isso? Que muitas das vezes nós não sabemos nem o que pedirmos. Às vezes nós nos confundimos até no que realmente nós precisamos. E quando nós temos uma vida ligada ao Espírito, pendente a Deus, quando nós temos uma vida de oração, se torna tudo mais fácil. Quando nós vimos aqui o pastor Epaminondas falando das nossas tribulações, todos nós passamos, e isso é bem verdade, isso é uma praticidade, isso deve ser praticado. Quando nós nos recolhemos, ficamos em silêncio no nosso quarto e apresentamos primeiro o nosso problema, e não pedimos a solução que nós queremos, mas nós pedimos a melhor solução à luz da palavra de Deus. E aí, quando nós vemos o salmista, no Salmo 118, no verso 25, nós temos uma oração linda de petição. Diz assim, ó Senhor, salva, nós te pedimos, ó Senhor, nós te pedimos,
envia-nos a prosperidade. O salmista aqui, ele não diz, envia-me a prosperidade. Ele faz uma oração coletiva, da qual o pastor Elias Gomes tratou agora há pouco. Essa oração coletiva, quando o salmista diz, envia-nos prosperidade, nós estamos dizendo, em outras palavras, Senhor, livra os nossos governantes da corrupção, livra os nossos governantes da ganância, da indiferença, do egoísmo, do abuso, da corrupção, da injustiça. Então, todas essas petições, elas são petições daqueles que têm os joelhos dobrados, pastor Amarildo, e na nossa igreja, graças a Deus, a Assembleia de Deus ela é muito conhecida. Quando nós estamos pregando ali no nosso púlpito, nós enxergamos ali de cima os joelhos das nossas irmãs com aquela, como nós dissemos aqui no Pará, né, pastor Epaminondas, com aquela verdadeira tapioca no joelho. Aqueles são joelhos de oração que sustentam casa, sustentam família, sustentam parentelas, como bem o pastor Elias Gomes trouxe bem aqui. Para finalizar esse comentário, pastores, nós temos que definir aqui, novamente, pobreza e riqueza. E aí, como nós gostamos de escatologia, pastor Epaminondas, nós temos duas igrejas aqui no Apocalipse, no capítulo 3 e no capítulo 2. Duas igrejas diversas, a igreja de Laodiceia e a igreja de Esmirna. E a igreja de Laodiceia era rica, uma cidade rica, próspera, pujante. Só que lá no versículo 17 do capítulo 3 diz assim, pastor Amarildo, como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Aí a palavra de Deus diz, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu, com grandes abastanças, com grandes propriedades, mas pobre, miserável, cego e nu. Aí nós vemos aqui, pastor Epaminondas, a igreja de Esmirna. Aí Deus está dizendo, eu sei as tuas obras, e a tua tribulação e pobreza, mas tu és rico. Olha só, então, a riqueza e a pobreza aqui, a abundância, ela não tem nada a ver com a riqueza e a pobreza. A nossa felicidade, a felicidade do crente, eu vi um comentário essa semana, que a felicidade do crente, ela não é um estado emocional, não é um momento de humor, não é propriedade, não é riqueza. A riqueza do crente é uma pessoa, é Jesus Cristo de Nazaré. Olha só que maravilha. Então, aqui nesses exemplos dessas igrejas, nós bem definimos aqui que a nossa abundância nada tem a ver com riquezas patrimoniais. Maravilha. Ele é o nosso tesouro, o tesouro que nós encontramos. E o evangelista falou algo muito edificante sobre a igreja de Laodiceia, e o tema da revista fala sobre Jesus, que é o bom pastor e a porta. Agora, tendo o que o senhor falou, ele é a porta, no entanto, ele estava batendo a porta da igreja para que abrisse, né? Enquanto que eles deveriam bater na porta que estava aqui do lado de fora. Interessante, né? Maravilha. Vamos concluir esta lição com o resumo do tópico, que diz assim, o que identifica a vida abundante são a alegria do Senhor, a gratidão e a vida cheia do Espírito. Chegamos ao final de mais uma maravilhosa lição, onde estudamos sobre a promessa de uma vida abundante, conforme o texto bíblico de João, capítulo de número 10. Nós queremos agradecer a Deus por sua vida, por sua companhia, por sua audiência. Estamos na semana do Natal e nós queremos desejar a todas as famílias um belíssimo Natal, uma semana de muitas comemorações, uma semana de festas, a todos os professores, professoras, coordenadores, coordenadoras de Escola Bíblica Dominical, todos os companheiros pastores, nós queremos aqui desejar a todos vocês que seja realmente um Natal muito abençoado com a sua família, com a sua casa, que seja uma mesa de harmonia, de paz, que seja a tua casa uma casa de vida abundante, uma casa de bênçãos. E assim nós agradecemos a Deus por sua companhia, tá bom? Agradecemos a Deus pela vida da produção deste programa, nós louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos que trabalham conosco aqui por trás das câmeras. E também louvamos sempre o nosso Senhor pela vida destes homens de Deus, pastor Amarildo Coelho, pastor Elias Gomes, evangelista Wallach França, são servos de Deus que estão aqui todas as semanas, fazendo com que
nós possamos crescer em graça e em conhecimento da sua palavra. Que Deus abençoe vocês. Eu quero desejar a todos vocês também um ótimo e maravilhoso Natal. Se vocês quiserem, pode ficar à vontade nesse momento final. Pastor Marido. Obrigado, pastor Epaminondas. Quero desejar também a vocês, aos nossos familiares, né, um Feliz Natal, aos nossos irmãos, que o verdadeiro sentido do Natal esteja em nossos corações, que é Cristo em nossas vidas, essa vida abundante que nós estamos falando, né? Ele veio para trazer essa vida abundante para nós, que Deus possa abençoar cada um dos nossos irmãos, amigos que estão nos assistindo, porque muitos assistem, né? Que sejam também alcançados por essa presença gloriosa desta vida abundante de Cristo. Pastor Elias. Também quero desejar a todos vocês aqui um felicíssimo Natal, bem como suas respectivas famílias, e também lembrar dos nossos professores, coordenadores de EBD, e não de fora também, e por último, não menos importante, todos os alunos, todos aqueles que frequentam a EBD, que Deus possa lhe abençoar de uma forma sobrenatural. Já estamos próximo ao término do trimestre, mas que antes do término propriamente você tenha um felicíssimo Natal e seja de sobremodo abençoado. Evangelista Wallace França. Feliz Natal a todos os nossos professores, coordenadores, nosso pastor-presidente, pastor Salles Batista, todo esse corpo de obreiros da Assembleia de Deus Missão em Marabá e suas respectivas esposas, que o espírito natalino realmente ele possa reinar e que todos em suas casas possam ter uma vida abundante, uma ceia de Natal abundante, que vocês possam confraternizar com as suas famílias e sentar-se realmente na mesa do pão, na mesa da comunhão dos crentes em Cristo Jesus. Muito bem, vamos então encerrar com oração e pedir ao pastor Elias Gomes que nos despeça em oração. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, tratando, Senhor Deus, de algo de relevância para o crescimento da Tua igreja, ó Pai, de edificação do Teu povo, Senhor. Pai, vem nos inspirar cada vez mais, ó Deus, vem contemplar todos os lares, manifesta o Teu poder em cada uma das famílias, ó Pai Santo, vem usar cada vez mais Teus servos em Tuas mãos, ó Deus, pastor Epaminondas, pastor Amarildo, evangelista Wallace, Senhor Deus, bem como também eu, vem nos usar, ó Pai Santo, que nós cada vez mais estejamos na Tua direção, na Tua dependência, Senhor, e na Tua vontade. Nós te agradecemos e te louvamos por tudo, em o nome de Jesus, o Eterno.